Boa tarde a todos. We Stand United, este é o mote da Católica Lisbon durante este período de pandemia, em que apesar de estarmos fisicamente distantes, nos mantemos unidos e próximos através destas conferências digitais. Este até é um ótimo exemplo, porque temos muitas pessoas conectadas que estão em Angola e, portanto, o digital também tem esta vantagem. O meu nome é Diogo Lopes Pereira, sou o diretor de marketing da Católica Lisbon. E estou aqui apenas para dar algumas regras de participação e basicamente vocês podem colocar as perguntas aos oradores no chat e no momento oportuno elas serão colocadas. Pedia-vos também que em termos das vossas parametrizações, em vez de terem o Gallery View, tivessem o Speaker View, ou seja, terem sempre o orador maximizado. Estas opções estão no canto superior direito aqui do Zoom, ou então se carregarem no Alt mais o F1, também conseguem ter isso automaticamente, ter sempre o speaker maximizado. E sem mais demoras, vou passar a palavra ao diretor da Católica Lisbon, ao professor Filipe Santos. Filipe. Muito obrigado, Diogo. Muito boa tarde a todos e bem-vindos ao Knowledge at Católica Lisbon Digital Conferences. Hoje com um tema muito interessante, Angola, reformas estruturais para o crescimento económico. A Católica Lisbon, como sabem, é a escola de negócios líder em Portugal, faz parte da Universidade Católica Portuguesa e trabalha há muitos anos de forma profunda e intensa com Angola, também em parceria com a Universidade Católica de Angola, na formação executiva, na formação em liderança e em gestão para ajudar a capacitar o setor empresarial e público em Angola. E como tal, é uma enorme honra e privilégio termos como convidados para esta sessão a doutora Vera Daves, Ministra das Finanças de Angola, e o engenheiro António Henriques da Silva, Presidente da AIPEX, da Agência de Investimento Privado e Promoções de Exportações de Angola. Angola, como sabem, é um país numa transformação económica profunda e nós, enquanto Católica Lisbon, o que pudermos colaborar e ajudar e convosco trilhar este caminho de transformação, de renovação, estaremos aqui a dar o nosso contributo com a imagem de marca que é o conhecimento avançado em gestão, de excelência e a capacidade de formação pedagógica dos nossos docentes nacionais e internacionais, porque somos também uma escola muito internacional e, como referi, que trabalha há muito tempo com Angola. Portanto, gostaria novamente de saudar os nossos ilustres convidados e passar a palavra ao meu colega, o professor José Filipe Rafael, que é o nosso diretor de formação executiva, com um foco muito particular também no mercado angolano e que trabalha desde há longa data em parceria com Angola, que vai ser o moderador desta conferência. E sem mais demoras, envio um abraço a todos e os desejos de uma excelente conferência. Muito obrigado. Obrigado, Filipe. Muito boa tarde a todos. Obrigado também pelo nosso lado, pela presença da Sra. Ministra das Finanças, doutora Vera Daves. É um gosto recebê-la hoje nesta qualidade, de novo, nesta casa, embora virtualmente, não é? A mesma coisa em relação ao engenheiro António Henriques da Silva, que também é membro da nossa comunidade. Obrigado pela vossa disponibilidade. Eu ia começar por fazer uma breve apresentação para quem não está tão familiarizado com a realidade angolana, que no fundo é uma realidade que nós seguimos regularmente e claro que as coisas vistas de Portugal e às vezes, enfim, é óbvio que nós acompanhamos a informação oficial, acompanhamos as crónicas, mas é sempre bom ouvir em primeira mão dos autores, de facto, das políticas e desta reestruturação que está a acontecer em Angola. Portugal é um parceiro económico importante e por isso ter connosco hoje a Ministra das Finanças e o Presidente da Agência para o Investimento Privado e Fomento das Exportações de Angola, que de facto são dois órgãos cruciais neste desenvolvimento das relações, a reestruturação da economia e do desenvolvimento das relações com o exterior é um privilégio muito grande.
A Sra. Ministra das Finanças, a doutora Vera Daves, é licenciada em Economia pela Universidade Católica de Angola, uma universidade que é nossa parceira há muitos anos. Tem diversas outras formações em complementares, muito associadas justamente à área financeira, foi docente de finanças públicas e de integração económica na própria Universidade Católica de Angola, onde às vezes, quando tem tempo, ainda leciona, tanto quanto eu sei. É coautora de um livro de finanças públicas, mas fez também a sua carreira em mercados financeiros, foi diretora do Gabinete de Estudos do Banco Privado Atlântico, integrou depois a Comissão de Mercado de Capitais, onde foi administradora IPCA, daí transitou para o Ministério das Finanças como secretária de Estado das Finanças e Tesouro e desde há 2 anos é Ministra das Finanças. Mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade para nos comunicar de facto o que está a acontecer em termos de política económica em Angola. Nós teremos aqui oportunidade para ter algumas perguntas. Vamos primeiro ouvir os 2 oradores, pedir aos participantes que colocassem no chat as perguntas que quiserem ver no final respondidas. Eu procurarei selecionar algumas e passá-las aos oradores. Desde já, a palavra à Sra. Ministra das Finanças. Muito obrigada. Antes de mais, agradecer ao professor Filipe Santos, diretor da Católica Lisbon, e ao professor José Filipe Rafael, um parceiro antigo. Agradeço por essa oportunidade de cá estarmos, tanto eu como o PCA da IPEX, para partilhar com esta comunidade e com todos os que se juntarem a nós nessa conferência virtual, o que temos feito, de onde vimos, né, qual é o caminho que temos percorrido e qual é a nossa visão para o futuro e como é que a sociedade civil e a comunidade académica se podem juntar a nós nesse esforço de pensar Angola e de fazer Angola, né? E entendemos que toda a força anímica e todos os contributos são bem-vindos, e isso é mais efetivo quando há partilha de informação, quando há partilha de conhecimento, e por isso é que estamos com muito prazer aqui para essa partilha convosco. Eu vou fazer aqui um compartilhar tela, se tiver permissão para o efeito, que é no fundo a minha apresentação, cujo título é Reformas Estruturais para o Crescimento Econômico, alinhada com o título da conferência, e que visa partilhar qual é a visão que temos seguido. São 3 pontos, vou tentar ser o mais sintética possível para deixar espaço para responder às questões que sejam colocadas. Ponto de partida, naturalmente, de onde estamos a vir, a que chamei uma tempestade perfeita, e já vão perceber porquê, de modo que a agenda de reformas para a atração de investimentos e os primeiros sinais que estamos a observar dessas reformas que temos vindo a implementar. Por que uma tempestade perfeita? Para isso, precisamos de recuar a 2014, que foi quando tudo começou, parece um conto, quando tudo começou, menos dessa forma mais violenta, não é? Já ocorreram um conjunto de eventos antes disso, e todos nós lembramos, subprime, e todos os efeitos que ocorreram ainda em 2008, 2009, mas em 2014 foi quando a economia angolana sentiu de forma mais forte o impacto de uma queda estrutural do preço do petróleo, motivado por um conjunto de fatores, sendo o principal deles avanços tecnológicos na indústria, que levaram que o preço baixasse, tendo registrado entre junho e dezembro de 2014
uma queda de cerca de 50%. Desde então, os níveis nunca mais foram os mesmos, nunca mais voltamos aos $100 por barril, com consequências, obviamente, sobre o nosso orçamento. Como sabem, a economia angolana ainda é muito baseada num produto, numa receita de exportação, que é o petróleo, de modo que se existe um choque no lado do que é o potencial da arrecadação por esta via, naturalmente hoje é recente e a economia como um todo também recente. De modo que o nosso produto interno bruto começou a apresentar uma performance negativa. 2015 começamos a ter sinais de estagnação. 2016 o produto chegou mesmo a cair. 2017 caiu menos, e desde então o nosso produto tem sempre estado a ter uma performance negativa. Antevíamos no início do ano que poderíamos crescer já em 2020, mas aí tivemos uma nova surpresa, o coronavírus e tudo que daí adveio, e infelizmente deveremos também registrar uma taxa de crescimento negativa em 2020, perspectivando em 2021 uma estagnação. No que diz respeito ao setor fiscal, estamos a ver a performance do saldo global e do saldo primário. Os indicadores do setor fiscal degradaram-se, o nível de endividamento público cresceu, sendo que tivemos que colocar um grande volume de títulos indexados no mercado para procurar não ter uma queda muito forte na despesa, mas obviamente que houve um preço a pagar por isso, não é? O déficit primário aproximou-se aos 6% do PIB, e o rácio da dívida PIB ultrapassou o limiar de segurança dos 60%. Com a redução das receitas petrolíferas, tivemos um impacto na conta corrente, impacto na balança de pagamentos, que estruturalmente já vinha sendo negativa, reservas internacionais líquidas em queda, período 2014-2017, as reservas passaram para metade, reduziram para metade. Isso também muito à conta de, durante esse período, termos limitado a depreciação do Kwanza, né? De modo que esse processo de segurar o Kwanza foi feito à custa do sacrifício de reservas internacionais líquidas. De modo que esse é o quadro: contas públicas deterioradas, PIB a contrair, taxa de câmbio num nível artificial, segurada por reservas internacionais líquidas que vinham ladeira abaixo, de modo que contas externas a serem impactadas por aí também, e um setor não petrolífero ainda bastante tímido. Tempestade perfeita. Todas as condições criadas para correr mal. Por isso, tivemos que legislar um programa de reformas para restaurar os equilíbrios, mas ao mesmo tempo conseguir captar fluxos de financiamento, quer pela via de investimento, quer pela via do endividamento. De modo que tivemos que avançar a duas velocidades. Primeiro, definir um plano de curto prazo, já na nova legislatura, né? Como sabem, o Executivo inicia funções em outubro, cria-se uma solução provisória, chamamos plano intercalar, que era uma solução para segurar as contas enquanto estávamos a preparar o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. De modo que a principal meta deste plano intercalar, o principal objetivo, salvo as medidas de curto prazo, era elaborar um plano de estabilização macroeconômica, né? Nesse plano, desenhou-se o processo de ajuste macroeconômico,
com vista, como referi, à restauração dos equilíbrios internos e externos, e o executivo entendeu que precisávamos de ajuda extra para concretizar esse plano. Não porque nos faltasse vontade, não porque nos faltasse foco, mas porque entendíamos que, era necessário também contarmos com a experiência de quem já pilotou programas dessa natureza noutra geografia, porque era um programa relativamente ambicioso. 2, porque precisávamos de funding. De modo que a combinação desses dois fatores, a necessidade de ter assistência técnica e a necessidade de ter acesso a funding em termos concessionais, motivou-nos então a recorrer ao Fundo Monetário Internacional e a negociar um acordo de financiamento ampliado que foi celebrado em dezembro de 2018 para ajudar a apoiar o governo angolano na implementação do seu próprio plano de estabilização macroeconômica. Vale ressaltar isso. Um plano que já estava feito, com a visão das autoridades, com aquelas que eram as metas definidas pelas próprias autoridades e que o Fundo Monetário Internacional ia ajudar a implementar. De modo que é um ponto de partida diferente, não é? Receber um fato e forçarem-te a usar, do que tu próprio desenhas o teu fato e pedires que ajudem a vesti-lo da melhor forma e de forma a causar os menores danos possíveis. De modo que essa diferença, que parece ligeira, foi importante no processo de chamarmos para nós os diferentes agentes, porque quando há ownership do programa, naturalmente também há mais força de vontade para o implementar. De modo que um plano assente em 4 vetores, 4 prioridades: setor fiscal versus dívida pública, setor real, monetário e financeiro, sendo que no setor fiscal olhar para a sustentabilidade orçamental e da dívida pública, setor real, monetário e financeiro, olhar para a inflação, um regime cambial mais flexível, como referi, estávamos a drenar receitas internacionais líquidas para assegurar um câmbio fixo ou flutuante, a dada altura foi flutuante entre bandas, e também melhorar a estabilidade do setor financeiro, para então atrair os tais fluxos, né? Para os fluxos virem para Angola, entendíamos que era necessário haver confiança no sistema financeiro angolano, de modo que houve também e tem estado a haver uma abordagem para aí focada. No domínio do setor fiscal, permitam uma expressão simplista, que é a minha praia, olhamos para 4 vetores. Qualidade da despesa pública tem sido a bandeira que temos defendido, e particularmente eu no meu mandato já devo ter falado sobre isso pelo menos umas 100 vezes. Qualidade da despesa pública, contratar melhor, assegurar o acesso ao melhor serviço, ao melhor bem, ao melhor preço e nos melhores timings possíveis. Reforma das empresas públicas, privatizar todo o ativo e participações sociais do Estado que estão a funcionar abaixo do potencial ou não estão a funcionar, e aquelas que queremos deter, assegurar que elas fazem o caminho para serem rentáveis e deixarem de ser um passivo e passarem a ser um ativo. Implementação de reformas do lado tributário também, afinar a máquina fiscal, diminuir o papel, aumentar os sistemas, aproximarmos-nos dos contribuintes, mas também reformar as categorias de imposto não petrolífero para, por essa via, tornar-nos menos suscetíveis de choques advenientes da receita petrolífera. Naturalmente, a economia tem que crescer para a receita não petrolífera crescer, mas entendíamos nós que reformando, introduzindo algumas reformas, era possível ter ganhos na receita petrolífera, mesmo não petrolífera, mesmo que a economia ainda tivesse a crescer de forma tímida, ou mesmo a ter uma performance, ou estando em estagnação. E depois, mudanças na estrutura da dívida pública, não é? Focando mais no médio e longo prazo e mais no longo prazo. Os próximos slides entramos um pouco no detalhe de tudo isso que eu disse, vou ir passando muito rápido, como referi, para termos tempo para o debate.
Aqui na qualidade da despesa, falamos da contratação pública eletrônica, que é aproximar os fornecedores, os potenciais fornecedores do Estado, não é? Para diminuir a permeabilidade e a porosidade da contratação pública e assim ser processos mais abertos e mais transparentes para reduzir espaço para a corrupção. A lei dos contratos públicos também está uma lei revista e atualizada, alinhada às melhores práticas internacionais, está prestes a ser promulgada e publicada. O foco também de reduzir as ineficiências das empresas públicas, removendo os subsídios a preços, estamos a fazê-lo gradualmente, já o fizemos para as águas, já o fizemos para a energia e vamos caminhando para outras componentes à medida que fomos sentindo que as condições sociais são resistentes o suficientes para aguentar mais um choque, enquanto sentirmos que há fragilidades, vamos desacelerar esse movimento de reforma, de remoção de subsídios, mas essa é a visão, é para aí que queremos caminhar, para passar de um sistema em que subsidiamos indiretamente, que depois podemos não atingir quem realmente precisa do subsídio, porque damos o subsídio às empresas, para um sistema em que subsidiamos diretamente as populações mais vulneráveis. Um exemplo claro dessa subvenção direta é o Quenda, um programa de transferências sociais monetárias que temos estado a implementar. Depois há um conjunto de outras iniciativas que estão aí nas colunas 3 e 4, que não vou referir em detalhe por economia de tempo. No que diz respeito à parte tributária, introduzimos o imposto sobre valor acrescentado, o imposto especial de consumo, com muito foco naqueles bens que são nocivos à saúde, também uma forma deles contribuírem para financiar o sistema de saúde, uma contribuição para as doenças que causam. Há um conjunto de melhoramentos a fazer a esse diploma que legisla sobre o imposto especial de consumo e temos trabalhado com as associações empresariais para esses melhoramentos serem feitos sem desvirtuar o mérito da iniciativa. Reformas também no imposto de rendimento de trabalho, imposto industrial e imposto predial, que já nos permitiram ganhos significativos desde a sua implementação e, aliás, graças a essas reformas é que também conseguimos aguentar o choque que veio da forte queda das receitas petrolíferas agora com o Covid-19. De modo que foram os acordos com os credores, redução da despesa, mas também o facto da receita não petrolífera ter tido uma performance superior à que costumava ter antes dessa reforma ter sido implementada. De modo que a combinação desses três fatores tem nos permitido sobreviver até agora. No que diz respeito à dívida pública, tínhamos uma grande concentração de serviço da dívida no curto prazo, uma grande exposição cambial desta mesma dívida, títulos indexados, de modo que o que for que acontecesse com a taxa de câmbio afetava-nos no que diz respeito ao serviço da dívida, pouca profundidade do mercado secundário da dívida pública e também dívida comercial com fornecedores, de modo que procuramos reduzir a emissão desses instrumentos indexados, agora até já nem os colocamos, vamos amortizando à medida que eles vão vencendo, alongar maturidades, emitindo menos bilhetes de tesouro e mais obrigações de tesouro, mais recentemente os acordos que temos feito com os nossos credores e ter acesso a financiamento concessional dentro ou fora de programas. Estamos a ter acesso a um montante que deverá chegar até o fim do programa a 4,5 mil milhões de dólares, mas também temos, com o Fundo Monetário Internacional, mas também temos interagido com entidades como o Banco Mundial e com a Agência Francesa de Desenvolvimento e outras entidades multilaterais para ter acesso a financiamentos concessionais e assim reduzir o stress, a pressão do serviço da dívida no curto prazo, alongando a curva do vencimento da dívida e assim ser mais fácil gerir no tempo. E depois, um programa de regularização de atrasados da dívida comercial, porque entendemos que temos também que fazer fluir essa liquidez para as empresas para ajudá-las a também sobreviver a esse momento. Sobre as reformas das empresas públicas, já referi, estamos a trabalhar em duas vertentes. Uma é assegurar que as empresas que queremos manter são eficientes, rentáveis e não somente um passivo para o Estado. Esse é um processo longo, até doloroso, em alguns casos,
e que também exige um conjunto de investimentos que têm que ser feitos naturalmente com a devida cautela. Por outro lado, estamos a privatizar todas aquelas que estão a funcionar abaixo do seu potencial, que haverá provavelmente interesse por parte do setor privado em assegurar a sua continuidade, ou que estão mesmo paradas, de modo que 196 ativos e participações sociais fazem parte de um programa de privatizações que estamos a levar a cabo. Já alienamos mais de 30 ativos, por meio de licitações públicas, empreendimentos agroindustriais, ativos imobiliários tidos pela Sonangol, unidades industriais que atuam na Zona Econômica Especial, o PCA da IPEX, no seu outro chapéu de presidente da Sociedade de História da Zona Econômica Especial, tem estado a acompanhar esse tema muito de perto e vamos continuar, não é? Sendo que estamos a trabalhar também na reestruturação das grandes empresas públicas para assegurar que elas se preparem para final de 2021, início de 2022, também elas poderem ser privatizadas parcialmente. Temos aqui alguns exemplos de empresas que fazem parte do pacote e de quais são os procedimentos que nós inicialmente estávamos a pensar para levar a cabo a privatização. Naturalmente que isso é um elemento vivo e à medida que vamos avançando no processo de avaliação, de diagnóstico, de due diligence, podemos entender que determinado ativo não, afinal é melhor ir por IPO, não funcionaria melhor por concurso público, de modo que isso é indicativo, não é? E tudo depende muito também da opinião de quem foi contratado para fazer a colocação, né? Há sempre um processo de concurso público para contratar a entidade que vai colocar o ativo no mercado. De modo, reformas também no setor real, aumentar os padrões de ação concorrência nos diferentes setores de atividade, competitividade das exportações, substituição das importações, dinamização da produção não petrolífera. Aqui vou falar muito muito de leve, porque já é a área do meu colega de Economia e Planeamento, de modo que vou passar muito de leve, de modo que o objetivo fundamental é assegurar que o motor do crescimento econômico em Angola seja o setor privado. Nós estamos a vir de um modelo em que o investimento público era o grande catalisador, e no lado da atividade econômica, venda de petróleo, ponto, e queremos avançar para um modelo em que o investimento público concorra sim para o crescimento pela via da disponibilização das infraestruturas necessárias para que o setor privado venha e faça a sua parte. E para isso tem que continuar o investimento público para o tema das estradas, da energia, da água, das infraestruturas de transportes, portos, aeroportos, mas também para a desburocratização de toda a forma como a economia angolana está montada, né? De modo que iniciativas como a revisão do Código Comercial, revisão da Lei de Investimento Privado, a criação de uma sala de comércio para contencioso entre duas partes, para não terem necessariamente que ir a tribunal, mas um conjunto de iniciativas que estão a ser legisladas, pensadas e implementadas para assegurar que fazer negócios em Angola seja o menos penoso possível. Ainda estamos a fazer o nosso caminho, ainda há aspectos que temos que melhorar, mas acreditamos que já temos importantes ganhos em tudo o que foi feito. Centrais de risco privadas também, esqueci-me de referir, e reforço de capitalização de fundo de garantia de créditos para os bancos que emprestam dinheiro sintam que existe um garante de última instância quando existir fragilidade na capacidade de quem pede dinheiro emprestado em conceder uma garantia. Também um elemento de realce nesse domínio. De modo que, mais uma vez, uma seara que não é minha, mas vou falar ao de leve, setor cambial, que estamos a fazer um caminho. Primeiro introduzimos um regime de leilões e vendas diretas, regime de flutuação cambial, como referi, entre bandas,
e intervenções pontuais para evitar depreciações excessivas da moeda nacional, isso entre 2016 e 2017, mas a partir de 2018 o BNA consolidou esse processo de flexibilização cambial, acabou com as vendas diretas, deixando o regime cambial ser flexível, os leilões passaram a refletir a procura do mercado, empresas petrolíferas passaram a vender diretamente aos bancos comerciais e adotou-se a plataforma FXGo para as negociações cambiais e, como resultado disso, o gap entre o mercado informal e formal reduziu de 159% em 2017 para menos de 20% em 2020. Naturalmente que isso é bom para os negócios, mas a curto prazo há efeitos colaterais que temos estado a gerir e relativamente aos quais também todos os contributos da comunidade académica são bem-vindos para a gestão desses efeitos colaterais de curto prazo que estão relacionados com o preço dos bens, que o grosso ainda é importado. Nós estamos a colocar os incentivos certos para aumentar a produção nacional, mas nesse meio tempo há efeitos fortes sobre o poder de compra, sobre os preços dos bens e um conjunto de outros efeitos que temos que gerir no curto prazo e que encerram em si um grande desafio. Né? Como é que continuamos a seguir a visão que achamos que está certa, mas também como é que minoramos o impacto do curto prazo da implementação dessa visão. Esse é o desafio com que estamos a enfrentar agora e relativamente ao qual também estamos abertos a contribuições. No setor financeiro, o Banco Nacional de Angola conduziu um processo de avaliação da qualidade de ativos dos 13 maiores bancos comerciais, está a acompanhar a implementação de planos de reforma e capitalização dos bancos públicos, nós também estamos a acompanhar, nós, Ministério das Finanças, aumentou o requisito mínimo de capital próprio dos bancos comerciais para torná-los mais fortes, né, mais resilientes, está a melhorar o quadro do combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, com muito foco no tema das pessoas politicamente expostas. Está em curso um processo de revisão da lei das instituições financeiras, já está inclusive em debate na Assembleia Nacional, e criou e tratou-se de capitalizar um fundo de garantia de depósitos. De modo que, já para terminar, começamos a ver os primeiros sinais das reformas. Aliás, já tínhamos começado a ver em 2018 e em 2019 a registrar superávit, quando vínhamos de anos consecutivos de déficit. Esse superávit ainda não se chegou a refletir da forma como gostaríamos no estoque da dívida pública, por causa daquela componente cambial que eu referi. Tínhamos uma grande fatia da carteira indexada à taxa de câmbio, de modo que o Kwanza a desvalorizar fez com que o estoque crescesse, mas se convertida toda a nossa dívida em dólares, na verdade o estoque tem estado a diminuir. De modo que o nosso objetivo é gestão ativa da dívida para caminhar para uma redução do estoque da dívida para menos de 100% até final de 2023. A inflação tem estado também a diminuir, se não fosse o impacto do Covid-19 que fez ela subir um pouco mais do que gostaríamos, a tendência é decrescente. Lembram-se da tempestade perfeita, víamos de 40%, né? Agora estamos em torno de 20, 22, 23, temos estado nesse nível, mas na proposta do Orçamento Geral 2021, dos pressupostos, que é a inflação, antecipa que devemos voltar à tendência de decréscimo, tendo uma taxa de inflação no final do período de 18%. O PIB não petrolífero também começou a dar sinais positivos de reagir às medidas de reforma, tendo crescido 1,9% em 2019, antes de ser negativamente impactado pela Covid, e estima-se que em 2021, mesmo com o PIB global a ter uma estagnação, o PIB não petrolífero deverá crescer 2,5%.
de modo que, num sinal claro de que de que o setor não petrolífero está a reagir aos sinais de política que temos vindo a implementar, não só do lado fiscal, como também do lado monetário, cambial e reforma institucional, no quadro regulatório também. De modo que o setor externo, a trajetória das receitas internacionais líquidas estabilizou a partir de 2018, como se deixou o Kwanza flutuar, as reservas internacionais líquidas já não começaram a cair tanto, a conta corrente passou a superavitária, houve aqui o choque, como referi, do Covid, mas antevemos com vacinas e espero que tudo isso se concretize para bem de todos nós. Deveremos voltar a ver a nossa conta corrente a ter uma performance positiva. De modo que era o que me cabia apresentar, peço desculpa por ter falado muito, são muitos elementos que gostaria de ter partilhado e espero tê-lo conseguido fazer da forma mais sintética possível. Obrigada. Obrigado, Sr. Ministro das Finanças. Acho que foi uma apresentação sintética, mas bastante abrangente em termos do que tem sido, de facto, as principais medidas de política económica, tanto sob o ponto de vista fiscal como no setor financeiro. Claro que não temos connosco o Dr. Lima Massano, mas acho que complementou bem a sua apresentação. Eu relembro a toda a audiência que as questões devem ser colocadas no chat e que no final teremos um momento para perguntas e respostas, já temos aqui algumas, deixamos para mais daqui um bocadinho. Eu agora ia passar a palavra ao segundo dos nossos oradores, o engenheiro António Henriques da Silva, que é PCA da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações e tal e qual como a Sra. Ministra das Finanças lembrou, é também PCA da Zona Económica Especial Luanda Bengo, que tem, aliás, sido o ator, como temos acompanhado, em todo este processo de dinamização do setor privado. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica, tem uma carreira notável, passando pelo setor petrolífero, para Texaco, para as comunicações no Unitel, depois foi presidente da TPA, Televisão Pública de Angola, e tem tido também um papel relevante em termos do desenvolvimento de algumas startups, portanto algumas iniciativas privadas. Foi presidente da agência que antecedeu a IPEX, a APX, e agora está de facto de novo aos comandos da captação de investimento privado para Angola. Engenheiro António Henriques da Silva, muito obrigado pela sua participação. Passava-lhe a palavra agora. Muito obrigado eu e também obrigado pelas palavras introdutórias. Agradeço em nome das duas organizações para as quais trabalho e todos os angolanos o convite que nos foi formulado e procuraremos ser sucintos na nossa apresentação, na medida em que alguns aspectos que gostaríamos de ter focado, a senhora Ministra acabou por focar e focou bem. Logo, para não sermos repetitivos e por uma questão de gestão de tempo, passarei a incidir mais sobre aqueles aspectos que têm a ver com o core business da IPEX, por formas a que assim se torne a interação mais facilitada. Bom, a IPEX tem como objetivo a implementação das políticas governamentais para atrair investimentos privados, tanto nacionais como estrangeiros, e promover as exportações. Também somos partícipes ativos no processo de melhoria do ambiente de negócios e da facilitação deste mesmo processo. Em relação à nossa atividade, aqui também temos que realçar, como já disse, o facto de termos que fazer a promoção e atração do investimento privado. Fazemos a promoção das exportações e da internacionalização das empresas angolanas e através de um veículo recentemente criado, que é a Janela Única de Investimento, que compõe um conjunto de elementos importantes que até aqui se configuravam como obstáculos, facilitar a implementação dos projetos de investimento
por via do acesso a uma ferramenta eletrónica que é o CETIP, que funciona 24/7 todos os dias de semana e permitindo assim a submissão de todos os documentos necessários para o registro de um investimento ao abrigo da Lei do Investimento Privado. Dizer também, aqui é importante também frisar que, como disse há pouco, nós temos um potencial enorme enquanto país. Aqui temos alguns dados estatísticos, mas como já foi mencionado, em grosso modo, pela senhora Ministra, um conjunto de elementos e indicadores que seria importante que tomassem conhecimento, nós passaremos aqui a falar mais sobre a questão dos pilares da nossa transformação económica e que ela assenta nas questões relacionadas com a lei do investimento privado, a lei da concorrência e também a campanha anticorrupção, e por um lado, e por outro temos o programa de privatizações, onde temos 195 ativos do Estado a serem privatizados. Depois também temos o PRODESE, o Programa de Apoio à Produção e Diversificação das Exportações, e a substituição das importações. Todos esses programas têm como propósito a substituição da dependência grande que a nossa economia ainda tem do petróleo, por forma a que Angola caminhe para o desenvolvimento sustentado e que contribua assim para o bem-estar das nossas populações. Enquanto país, há aqui também que realçar que o nosso país é um país que reúne condições propícias, tanto no contexto regional, mas também no contexto continental, para a possibilitação do acesso ao mercado de 300 milhões de consumidores da SADC, uma região que, com a integração a partir do próximo ano, dentro do Tratado de Livre Comércio Intercontinental, nós passaremos então a ter essa oportunidade de competirmos num ambiente ainda mais favorável em termos de oportunidades. E depois também o nosso país é caracterizado por uma estabilidade socioeconómica, temos um regime democrático de eleições livres e existe vontade política, ou seja, o governo angolano está focado em atrair investimento privado, está a criar condições para que a competitividade no nosso mercado, através da lei da concorrência, seja também um fator determinante, e criamos também incentivos fiscais e aduaneiros que se adequam a nossa intenção de competirmos com outros países para a diversificação da economia e para o próprio desenvolvimento do nosso país. Como disse de início, no slide anterior, o combate à corrupção e a promoção da boa governação também é uma peça fundamental da nossa ação, e temos agora, desde recentemente, foi criada a Lei das Zonas Francas, que vai também agregar um valor ainda maior ao conjunto de oportunidades que existem no nosso país de investimento. Neste slide agora falaremos sobre o quadro legal que acabou por entrar em vigor com a promoção da Lei do Investimento Privado 10/18, e este quadro legal assenta num conjunto de pilares estes que fazem com que, do ponto de vista da nossa atratividade e da nossa proposta de valor aos investidores, é permitido então que se propicie, tanto do ponto de vista do montante de investimento necessário, a definição de setores prioritários, zonas de desenvolvimento, regimes de investimento, a salvaguarda dos direitos dos investidores e as garantias jurisdicionais. No detalhe de cada um desses pilares, dizer que com a nova Lei 10/18 já não existe a obrigatoriedade da exigência de um valor mínimo para a realização do investimento privado, também já não existe a obrigatoriedade de termos um sócio nacional, e temos ao abrigo da mesma também a existência de dois regimes de investimento, de declaração prévia e o regime especial. Está a ser estudado um novo regime, um regime que é o contratual, que vai trazer ainda maior atratividade
a exemplo do que já existe no setor mineiro, por forma a que, quando os investidores se interessam pelo nosso mercado, possam negociar com o Estado angolano condições específicas que possam então parecer para o seu investimento ainda mais atrativas. Aqui também é importante realçar que, ao abrigo dos pilares existentes na Lei do Investimento Privado 10/18, a salvaguarda dos direitos dos investidores e as garantias jurisdicionais. Estes aspectos são importantes na medida em que ninguém vem para um país e investir sem que se sinta confortável com padrões de respeito à lei que proporcionem a confiança no que toca ao investimento realizado e a forma de salvaguardar em caso existam problemas com este tipo de situações. No que toca aos setores prioritários, nós, ao abrigo da nova lei de investimento e dos programas de desenvolvimento do nosso governo, definimos, como pode ser visto aqui neste slide, um conjunto de prioridades. Estas prioridades tiveram em conta também o potencial enorme que o nosso país tem nos diferentes setores e uma lógica de salvaguarda de um certo equilíbrio, de uma certa harmonia de desenvolvimento que fosse reduzir então as assimetrias existentes, por formas a que esse desenvolvimento sustentado pudesse ser transversal a todo o território nacional. E é deste modo então que estão aqui listados os diferentes setores com um especial destaque para a agricultura e o agronegócio, o setor da saúde também está aqui mencionado, o setor ligado ao reflorestamento e à transformação industrial do ponto de vista do ambiente, a produção e a distribuição e a indústria, e também temos a educação, o saneamento básico, a construção, têxteis, vestuário. Ou seja, o leque de setores é amplo, o que, em termos de oportunidades, certamente se vai configurar como uma boa proposta de valor. No que toca aos regimes de investimento, eu já mencionei os três e não vou aqui gastar-vos com esse pormenor. Passarei então a falar sobre a incidência dos benefícios fiscais vigentes no que toca à declaração, o regime de declaração prévia, e aqui temos então a incidência dos incentivos, dos benefícios fiscais, numa perspectiva da sua vigência em função do prazo e em função da redução percentual dos impostos. Neste quadro também podemos verificar que no que toca ao imposto de CISA, que são 2%, não há um mínimo de prazo de vigência, mas a redução é de 50%. Depois temos o imposto industrial geral para a agricultura e provisório, que temos depois em 30%, 15% e 2%, com uma vigência de duração de 2 anos e uma redução percentual de 20%. Depois, em relação ao imposto sobre a aplicação de capitais, tem uma incidência de 10%, o prazo de vigência são 2 anos e a redução percentual do imposto acaba por ser de 25%. O imposto de selo, que tem um valor de 1%, o prazo de vigência são 2 anos e a redução em termos percentuais é de 50%. Focando agora no que toca ao imposto, aos benefícios fiscais vigentes do regime especial, este quadro é mais abrangente e ele obedece a uma regra de distribuição do país em 4 zonas, A, B, C e D. À medida que nos afastamos do litoral, ou neste caso concreto a zona A em que está a província de Luanda, os benefícios acabam por ser maiores. A lógica deste quadro é no sentido de incentivarmos o desenvolvimento do país para o interior, para aquelas zonas que sejam mais recônditas e mais distanciadas dos mercados, digamos assim, com maior prioridade hoje, ou seja, em termos de preferência dos consumidores, por formas a que, ao deslocarmos mais para o interior, pudéssemos então, em face ao potencial, como mencionei antes, proporcionar um crescimento também acentuado.
e obviamente que os benefícios fiscais vigentes neste regime serão favoráveis a que assim aconteça. Neste quadro, conseguimos então perceber o que é que, em termos de propostas de investimento externo registadas ao abrigo da vigência desta nova lei, desde 2018, de agosto de 2018 a 31 de outubro de 2020. Verificamos que neste quadro tivéssemos registado um total de 1.600 milhões de dólares em termos de investimento registado, e os setores são os mais variados, num total de 198 projetos esses que são distribuídos na construção civil, saúde, pescas, prestação de serviços, agricultura, comércio e indústria. Há aqui um indicador interessante, que é, dentro destes diferentes setores, começamos a sentir que há cada vez mais o interesse para setores como o da indústria, que no fundo acaba por estar alinhado com os nossos propósitos, na medida em que Angola, enquanto país, como teve uma dependência, ainda tem uma dependência grande das importações, o incentivo para a sua industrialização com a criação de condições úteis, ou seja, favoráveis para tal, é uma das nossas prioridades e, como verificamos, começa a fazer sentir-se em termos dos projetos de investimento enquanto o quadro e enquanto interesse manifestado. Por outro lado, aqui vamos então também olhar para o total de investimentos de propostas registadas. Nós temos 320 e elas incidem sobre projetos nos diferentes setores, e aqui no quadro à direita temos os prazos médios de emissão dos certificados de registro de investimento privado, onde o prazo médio é de 3 dias, o valor de investimento registado até aqui, de propostas de investimento registadas, 2.997.000, e o potencial de empregos criado é de 21.811. Realçamos também neste quadro, numa visão de acompanhamento, os diferentes indicadores que aqui estão precisados do ponto de vista dos projetos em análise. Olhando agora para um quadro que seja demonstrativo das origens destes mesmos investimentos, verificamos neste quadro que começa a haver uma dispersão do ponto de vista geográfico do interesse manifestado pelos diferentes investidores. O que é bom, porque isso mostra que Angola está a abrir-se, mostra que países que até aqui eram, de certa forma, conservadores em relação ao investimento no nosso continente e, em particular, no nosso país, começam a dar sinais de interesse, sinal esse que nós esperamos que seja contínuo, e para tal estão a ser criadas as condições necessárias. Desculpe interrompê-lo. Podemos voltar a ver? Posso sim. Vou recuar. São 2 quadros. Não sei se está visível, se consegue. Vê-se bem, vê-se bem. Ok. Bom, aqui também há um elemento interessante, que temos projetos de origem mista. E nos projetos de origem mista, enquanto proposta, temos 43, que são projetos que acabam por ter a sua origem em players que já estão estabelecidos no nosso mercado, mas que acabam depois por diversificar a sua atividade, ou seja, nós registramos nos anos passados atividades comerciantes que acabaram agora com acentuada direcionamento para a produção local e a diversificação da nossa economia, para então a atuação destes mesmos players dentro do setor de manufactura, e isso tem-se estado a fazer sentir essa conversão com uma rapidez muito grande, no caso nós temos estado a verificar na zona económica especial, o que também está a ser bem visto por nós, porque acaba por gerar empregos e é o que nós de facto precisamos. Neste quadro falamos sobre
os potenciais mercados de exportação e em relação aos mesmos, temos aqui distribuída os setores, o setor da agricultura, da silvicultura, geologia e minas, indústria, a pescas e no setor dos serviços. Em relação aos produtos, no caso da agricultura temos produtos de horticultura, batata doce, cebola, melancia e alface, café, mel, banana, madeira, e também no caso da geologia e minas temos fertilizantes orgânicos, rochas ornamentais, minério de ferro, e na indústria temos a indústria de bebidas, cimento e vidro, pescas, peixe, frutos do mar e depois temos também os serviços. Enquanto destinos, verificamos que o potencial mercado de exportação começa a ser também cada vez mais aqui a região. Como todos sabemos, o continente africano começa-se a configurar como o próximo destino e para tal a Angola, enquanto posição geográfica e enquanto condições privilegiadas que podem ser criadas, merece estar preparada para tal e nesse sentido a IPEX como complemento da atuação dos outros departamentos ministeriais que compõem o nosso executivo, tem estado empenhada a trabalhar na criação dessas condições. Nós ainda não reunimos as condições ideais, mas dos pequenos avanços que vamos registando, notamos que estamos na direção certa e certamente que isso irá proporcionar-nos no futuro melhores resultados do que aqueles que temos estado a registrar e, obviamente, mais alinhados com o verdadeiro potencial que o nosso país tem. E aqui, então, é importante realçar o porquê que a IPEX existe, ou seja, nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para facilitar o acesso ao mercado angolano, nós estamos aqui para facilitar o processo de implementação e oferecer o apoio a projetos de investimento e também estamos aqui para assegurar que são respeitados os prazos para a execução dos projetos dentro dos prazos do programa. Também é importante aqui frisar que ao obter-se a experiência do uso da plataforma online, como disse no início, o investidor pode apresentar a sua proposta de investimento a partir de qualquer local, num prazo de 24 horas por dia e 7 dias por semana. Pode preencher a sua candidatura por fases e completá-la apenas quando tiver completa. E pode também fazer a correção e a atualização do seu pedido, sem que visite fisicamente os escritórios da IPEX, e pode também acompanhar o processo de registro de proposta online e pedir as respectivas atualizações por e-mail. Para concluir, nós aqui anunciamos que criamos a janela única do investimento, que vem congregar no espírito da melhoria do ambiente de negócios, estabelecendo-se como o interlocutor único e nessa perspectiva de interlocutor único, com a componente de atendimento e de acompanhamento e de apoio institucional. Ainda que recentemente implementada, nós verificamos que enquanto resultado, com o propósito de cumprir com essa missão, já se fazem notar de forma positiva o seu impacto. Neste quadro aqui mostramos como oportunidade, especialmente para as empresas que pretendam se estabelecer no nosso país e olhar para o nosso país como um ponto de entrada para o mercado aqui da região, o facto de Angola fazer parte de duas comunidades importantes desta parte do continente africano, a comunidade económica dos países da África Central e também da SADC. Estas duas comunidades comportam cerca de 400 milhões de possíveis consumidores, o que, em termos de escala, já começa a ser um valor importante, e se nós compararmos Angola com esse universo, nós representamos apenas 10%, ou seja, há aqui um espaço muito grande para crescer, para abordarmos a essa oportunidade
com base no nosso país, com o apoio de todos aqueles empresários e empreendedores que estejam atentos para esses temas, por formas a que juntos possamos então construir uma economia sólida, diversificada e com um potencial que assenta na sua juventude. Como todos sabemos, a população angolana é maioritariamente jovem, trabalhadora e com vontade de novos desafios. Muito obrigado. Muito obrigado também, Dr. António Henriques da Silva. Uma apresentação também sintética e clara. Temos aqui a indicação de que alguns dos participantes gostavam de ver com um bocadinho mais de detalhe os seus slides, porque de facto o ritmo foi acelerado. A informação que temos é que a gravação deste webinar será disponibilizada nos canais das nossas instituições, portanto da Católica Lisbon, do Ministério das Finanças, imagino que também da IPEX, e por isso será sempre possível reverem com mais pormenor os slides e aqueles participantes que se juntaram um pouco mais tarde verem também a parte inicial do nosso seminário. Em termos de questões, temos já um conjunto grande de questões, eu vou tentar aqui arrumá-las um bocadinho, umas quantas para a Sra. Ministra das Finanças, outras para o seu PCA da IPEX. Eu acho que de alguma forma traduzem também um pouco uma visão muito de Portugal. Algumas questões claramente são feitas por colegas em Angola, mas que traduzem também um bocadinho uma visão que Portugal tem do momento que se vive em Angola, não é? Em termos, talvez para a Sra. Ministra das Finanças, eu gostava de colocar esta questão que tem a ver um pouco, enfim, acho que ficou claro da sua apresentação, que agora no curto prazo a dívida pública não é uma pressão para a economia angolana, mas existe um bocadinho um certo fantasma da dívida da China e do peso que a dívida pública vai ter na economia angolana. E por isso aqui a questão é talvez que preocupações é que no futuro podem decorrer desta situação, que, como nos disse muito bem, foi muito bem gerida no sentido de facto, agora no curto prazo, desanuviar o orçamento, não é? Depois há aqui uma pergunta que tem a ver com os apoios que as empresas podem esperar, que eu penso que terá também a ver com os atrasados, que nós sabemos que é daquelas questões que preocupa imenso o empresariado que tem, enfim, quem faz negócios em Angola, não é? Quer dizer, de facto, que melhorias houve a esse nível, porque com certeza só que seja, de facto, satisfazer os compromissos que existem já em si mesmo é um apoio às empresas. Aqui também outra questão que me parece pertinente, que obviamente preocupa todos, que tem a ver com a subsidiação dos combustíveis. Portanto, que evolução, claramente nós vimos na sua apresentação uma evolução em termos de acompanhamento de situação de mercado no que diz respeito, enfim, a várias situações, concretamente à liberalização ou à flexibilização dos mercados cambiais, mas como estamos de mercado de combustíveis, não é? Que é uma coisa que preocupa toda a gente e que também deve preocupar quem tem de gerir o orçamento de Estado. Para o engenheiro António Henriques da Silva, eu talvez salientasse aqui 3 questões que me parecem interessantes e que preocupam obviamente quem faz negócios em Angola.
e que tem a ver, por um lado, o que podemos esperar e o que tem sido feito em termos da desburocratização. Sabemos que Angola, enfim, é sempre visto como uma administração, a administração angolana é sempre vista como uma administração bastante burocrática e tudo quanto tem a ver com questões de licenciamentos e nomeadamente em termos comerciais, alfandegamento, etc., é complicado. Depois há aqui uma outra questão que também parece interessante, que tem a ver com as melhorias das cadeias de operações, portanto, da logística em Angola, quer dizer, continua a ser sempre uma preocupação, quem produz, especialmente investimentos com certeza na agricultura, fazer chegar depois aos mercados de destino, sejam mercados nacionais, sejam mercados de exportação, as suas produções. E há aqui uma outra questão que então me parece, digamos, até muito à frente do tempo, mas que de facto que investimentos e que promoção está a ser feita em termos de investigação e desenvolvimento no contexto de Angola. Não deixa de ser curioso, uma preocupação que eu acho que faz todo sentido, talvez um pouco antes de tempo neste momento, mas muito relevante, porque de facto é sempre fundamental em termos de crescimento das economias. Eu para já deixaria estas 3 questões para cada um, continuamos a receber questões na plataforma e já veremos se há mais tempo depois para mais alguma. A Sra. Ministra das Finanças. Muito obrigada, professor José Filipe Rafael, pelas questões que verbalizou. Relativamente ao tema da dívida pública, como referi, nós estamos a fazer gestão ativa da dívida, dialogando com os nossos credores e conseguimos esse espaço para respirar, mas também continuamos a trabalhar nas reformas estruturais necessárias para seguir o caminho de, primeiro, redução do déficit, voltamos a ter déficit, mas idealmente de ter superávites, porque é isso que vai nos permitir desacelerar o ritmo de endividamento e assim, com toda a liquidez que conseguirmos, toda a receita que fluir, conseguirmos ir limpando o serviço da dívida, amortizando-a, sem ter necessidade de contrair nova dívida na mesma dimensão. De modo que o nosso compromisso tem que continuar a ser, primeiro, com o crescimento da atividade econômica. Essa é a chave, com o crescimento da atividade econômica. Por essa via e com um sistema fiscal robusto, moderno e integrado, também com o crescimento da atividade econômica, fazer crescer as receitas fiscais, minimizando a evasão e a fuga ao fisco, que ainda é um tema que temos que continuar a atender, e continuar a apostar na qualidade da despesa para assegurar que toda essa receita é bem gasta e que se consigam poupanças consideráveis para conseguir, com a conjugação dessas receitas maiores e dessas receitas de melhor qualidade, ir amortizando a dívida, nos endividando cada vez menos e ir reduzindo o estoque. É essa a visão. Naturalmente que temos que nos preparar para quando esses alívios cessarem, não é? A iniciativa do DSSI tem um prazo, vai terminar, e os acordos que fechamos também têm um prazo. Então, é nossa missão, no âmbito da gestão de tesouraria, gestão ativa do endividamento público, nos prepararmos para esse momento. E os orçamentos gerais do Estado já são construídos e concebidos visando isso. Procuramos sempre, mesmo nesse mar imenso de necessidades, como sabem, temos necessidades gritantes a vários níveis, infraestrutura e serviços públicos, temos sido o mais comedidos possíveis para não ter um envelope de despesas que nos empurre para uma situação de insustentabilidade.
Por isso é que temos estado a estudar soluções com parcerias público-privadas, por isso é que temos procurado passar ao setor privado o máximo de ativos e de empresas que são mais fontes de responsabilidades do que propriamente dão dividendos, e toda essa estratégia é para nos preparar para o momento em que esse espaço para respirar que nos foi cedido cesse. E pretendemos continuar a fazer essa gestão. No que diz respeito aos atrasados e à dívida comercial, eu gosto sempre de separar as águas, referindo todos os atrasados que foram constituídos dentro das regras de execução orçamental, de modo que existia uma nota de cabimentação e o credor solicitou-a, confirmou que a despesa estava orçamentada e que associou a prestação de serviço e a venda do bem à confirmação da cabimentação dessa despesa. De modo que essa é uma categoria de atrasados, essa é uma categoria de credores, e esses têm sido tratados. Aliás, para o período 2013-2018, todos esses atrasados foram pagos, já não existem, está tudo pago. 2019 também, felizmente, não os constituímos. Mas depois tem um outro grupo que, não por má fé, necessariamente, em alguns casos até por muito boa fé, atravessaram-se com um conjunto de fornecimentos de bens e serviços sem terem todas as condições criadas do ponto de vista da orçamentação. Em alguns casos, não por sua culpa, porque existia a orçamentação, o contrato ainda estava vivo e por causa de um choque, a entidade passou a ter acesso a menos execução financeira e ficou o contrato pendurado. E nesse grupo, o que temos procurado fazer é reinscrever o projeto nos orçamentos seguintes para limpar os pendentes, de modo que esse é o grupo que foi apanhado em contramão a uma situação de stress de tesouraria. Mas existe um outro grupo que, ou por desconhecimento das regras de execução orçamental, ou por trabalhar numa base da confiança e da política de cooperação institucional, avançou, não estando previsto de todo a orçamentação daquela despesa, e aí estamos diante de um problema, porque vamos ter que certificar a dívida, vamos ter que perguntar porque aquilo foi feito se ninguém autorizou, vamos ter que olhar para o contrato, se existe contrato, se existe fatura, às vezes vai ter que ser a Inspeção Geral do Estado a reverificar se mudou, se houve alguma alteração na gestão dessa entidade, o novo gestor vai ter que voltar a olhar para se sentir confortável e assinar, de modo que esse processo, que infelizmente é o grosso, é um histórico com o qual temos que gerir, agora acontece menos, mas no passado acontecia bastante, que é um massacre do ponto de vista da gestão da relação Estado-credor, e que é um ritual de aprovações para o qual se tem que percorrer para se assegurar que o Estado paga devidamente uma despesa que não tinha sido orçamentada. E infelizmente temos um conjunto de situações que é o grosso, como referi, que temos estado a tratar à medida que a certificação avança. No que diz respeito à subsidiação, à subvenção dos combustíveis, como referi, o executivo está certo que esse é o caminho. Nós temos que retirar as ineficiências no funcionamento de determinadas atividades. E sem dúvida que a subvenção introduz ineficiências, de modo que tendencialmente as empresas esforçam-se menos do ponto de vista comercial, repousando quase que a sombra de uma subvenção que vai acontecer. E essas as públicas e o setor privado não se sente incentivado a entrar porque quer agir por livre iniciativa, quer que os fundamentos do mercado ocorram e não quer depender da máquina, às vezes lenta, do Estado, de
pagamento das subvenções. De modo que é uma série de distorções que a subvenção introduz. Isso só já para não falar do contrabando, né? Porque temos muito boa gente a vir comprar, por exemplo, combustíveis em Angola para vender nos países vizinhos, né? De modo que os contribuintes angolanos, porque é dinheiro de todos nós dos impostos, os contribuintes angolanos estão a subvencionar o consumo de países vizinhos. É isso que se passa hoje. Agora, naturalmente que temos que ponderar o momento que vivemos, a condição em que estão as famílias, porque para as empresas, mal ou bem, gera-se. Ainda que para setores específicos, agricultura, a pesca, se arranja soluções paliativas só para assegurar que sobrevivam. Mas o problema são as famílias, o impacto sobre o setor dos transportes, o impacto sobre o preço dos táxis, que é a principal fonte de locomoção das famílias angolanas, o impacto sobre o preço de alguns bens, de modo que tudo isso deve ser devidamente ponderado. Aliás, o Cuenda surge também um pouco com esse espírito. Mas até sentirmos que existe penetração suficiente, que o programa está amplamente aplicado e que as famílias efetivamente sentem um efeito positivo de um programa como esse, temos que ter alguma cautela nesse processo de remoção, de modo que o compromisso mantém-se, a vontade política também, mas temos que equilibrar tudo isso com as condições sociais da população para assegurar que elas não entrem numa situação de colapso, né? Aí é deitar por terra toda essa agenda de reformas, porque vamos ser forçados a recuar, que é o que não queremos fazer. Uma nota final ao tema do desalfandegamento. Eu sei que a pergunta não me foi diretamente dirigida, mas como toca a AGT é coordenada por nós, peço desculpa, vou ter que dizer alguma coisa que está relacionada com a SICUDA, a Administração Geral Tributária. Há 2 anos, se a memória não me falha, implementou a SICUDA, que é um sistema informático que foi implementado, posto a funcionar com o apoio da CNUSED, que é muito usado em muitos países, e que, graças a essa implementação que reduziu drasticamente os tempos de desalfandegamento, conseguimos, no ano da sua implementação, aumentar uns pontinhos no Doing Business, por causa do ASICUDA, né? De modo que nessa componente de desalfandegamento há efetivamente esse melhoramento. Naturalmente que há sempre algo a fazer melhor, mas agora já é possível essa interação com os despachantes, com toda essa cadeia, de forma remota, sem ter que se ir com papéis à AGT para tratar do desalfandegamento. Tudo isso é feito entre os agentes através do ASICUDA. Era a única nota que eu queria acrescentar. Obrigada. Engenheiro António Henriques da Silva. Sim. Bom, eu vou começar pelas 2 primeiras questões, depois a terceira vou pedir para que me ajude a reformular. Em relação à questão da desburocratização, somos da opinião de que ela deva compor várias abordagens, na medida em que, num processo que se considera burocrático, intervêm vários fatores. Primeiro, está a ser feito, está em curso um projeto, um programa de simplificação dos diferentes procedimentos. Como a senhora ministra já frisou, no que toca à AGT, já se começam a ver resultados nesse sentido, mas no que toca a toda a atuação do setor público e especialmente daqueles departamentos que intervêm no processo de facilitação ou de interação com os investidores, nós temos estado a intervir, apoiando e a identificar aonde estes procedimentos, representando obstáculos, devem ser melhorados. E essa melhoria não apenas deve corresponder a uma resposta encontrada de uma intervenção que é feita
pontual, mas sim, como disse há pouco, na redução das diferentes etapas que compõem um determinado processo e também na sensibilização de todos aqueles intervenientes e atores que participam dos mesmos para a importância da facilitação da prestação de serviço que está a ser feita ao cidadão ou ao investidor ou ao utente. Por outra, há aqui uma componente que também é muito importante nos dias de hoje, e especialmente na situação que vivemos com a pandemia, é a necessidade de existência de ferramentas, sistemas de informação com programas e soluções de software que se adequem a esse exercício de desburocratização e também que possam facilitar o entendimento de todos aqueles que participam. Se não conseguirmos fazê-lo deste modo, estaríamos a atrasar a vida de todos e a não promovermos o ambiente de negócios que gostaríamos que o nosso país tivesse e que, do ponto de vista da atratividade e de interesse esperado que se gere nos investidores, é fundamental que ele, de forma constante, seja cada vez melhor. Depois, aqui, na segunda pergunta, a segunda pergunta falava sobre as melhorias das cadeias de logística em Angola. A intervenção de uma cadeia de logística, tal como já também disse antes, nos nossos processos intervêm vários setores, vários pressupostos e várias condições. Quando falamos de pressupostos, estamos a falar, por exemplo, da existência de infraestruturas adequadas e com uma capilaridade suficiente para que o escoamento de determinados produtos produzidos no campo possam mais facilmente chegar a um determinado mercado. Nessa função, o Estado desempenha um papel, obviamente, condicionado à sua disponibilidade e a prioridades que estabelece, mas que pode ser sempre complementado, e aí vemos isso na ótica de uma oportunidade pelo setor privado. E é com o sentido de oportunidade que nós, enquanto agência e os diferentes departamentos ministeriais que intervêm nesse sentido, devemos fazer a promoção dessas oportunidades para que, num espaço de tempo que nunca será no imediato, os resultados de uma melhor configuração deste tipo de melhorias exigidas pelos consumidores e também pelos diferentes intervenientes nestes processos possam efetivar. E se nós olharmos agora, como frisei há pouco, para além fronteiras, porque as oportunidades não vão esperar por nós, essa necessidade vai fazer com que o nosso país, priorizando, e já existe como prioridade, o Ministério dos Transportes, o Ministério da Construção, tem estado a trabalhar em projetos de infraestruturas que tenham essa visão não apenas nacional, mas de transformarem e contribuírem para que Angola possa ser um hub regional de promoção das exportações. Tão logo assim se faça sentir ou comecem a verificar estes resultados, nós certamente haveremos de trocar o quadro. Em nota de resumo, é importante que haja sim um compromisso de investimento público, mas também é importante que se criem condições para que o setor privado, independentemente da escala da sua intervenção ou do tipo de ator, possam participar na criação de valor que certamente é uma oportunidade para todos. A terceira pergunta, agradecia só, professor, que me repetisse essa não... É assim, a pergunta tal e qual como foi formulada e que foi especificamente dirigida a si é: como caracteriza o investimento em investigação e desenvolvimento? É claro que a leitura desta pergunta é qualquer coisa de bastante amplo, não é? Quer dizer, não sei exatamente o que está no espírito de quem a colocou ipsis verbo, mas eu imagino que tenha a ver aqui um bocadinho como que esforço está a ser feito em Angola, por um lado, para adotar, de facto, tecnologias inovadoras, mas também para fazer o seu próprio caminho no desenvolvimento de novas tecnologias, novas formas de fazer negócio e, portanto, inovar, digamos assim.
naturalmente que por isso eu há pouco dizia, parece-me que é uma pergunta que está um pouco à frente no tempo, mas porque as economias têm de fazer a sua própria caminhada, mas também acredito que há coisas muito interessantes e muito inovadoras e enfim, nós temos acompanhado, mesmo ao nível do empreendedorismo, alguns passos tecnológicos, etc., iniciativas que está a haver em Angola, não é? Bom, a pergunta é muito boa. A pergunta é muito boa porque ela incentiva-nos a refletirmos sobre os problemas que vivemos e sobre as soluções que podem ser dadas a esses problemas numa ótica da sua materialização com soluções locais. Obviamente que para que este exercício possa ocorrer, se nós falarmos, digo eu, nós, aproveitando que está do outro lado a senhora Ministra das Finanças, em representação de quem reúne as condições para fazer o funding desse tipo de iniciativas, obviamente que não acontece isolado. Aqui também, e é habitual em muitos países, que o setor privado acaba por ser, as grandes empresas, acabam por ser os motores de promoção de iniciativas deste género, conjuntamente com os centros de saber, com as universidades e em colaboração até com centros de saber internacionais de referência que possam agregar valor, e a Católica de Lisboa pode ser também, em determinadas matérias, um parceiro a recomendar-se nesse campo. Bom, temos que dar passos, já começamos, como disse bem, a dar passos nesse sentido, já temos iniciativas nacionais promovidas por estudantes, promovidas por recém-formados em setores ligados às tecnologias de informação, com soluções que nos orgulham a todos, porque acabamos todos até por começar a usá-las, e esse tipo de abordagem de incentivo tem que se fazer sentir cada vez mais. Obviamente, com o crescimento da nossa economia, com o aumento das oportunidades, certamente que este espaço também vai alargar, e num horizonte ainda, em termos geográficos, que pode-se oferecer como uma oportunidade, e eu estou sempre aqui a repetir-me em torno de olharmos para a janela das oportunidades que o continente africano pode apresentar e o mercado, numa escala muito maior, limitada à nossa geografia, pode oferecer. Isso pode servir de um estímulo adicional para a pesquisa, para o encontro de soluções que não se adaptem apenas ao nosso país, mas que pudessem também ganhar escala com interessados noutras fronteiras, chamemos assim. Por isso é um processo, como dissemos, como reconhecemos, e acreditamos que com o incentivo adequado e com o reconhecimento do talento que existe, certamente que sairão bons resultados. Outros países o conseguiram e nós não temos, com as mesmas características ou semelhanças, por estarmos inseridos no mesmo contexto geográfico, demográfico, às vezes até também, conseguido. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. De facto, concordo inteiramente. Tenho de agradecer muito aos dois, eventualmente não nos poderíamos ficar aqui a noite toda a falar, mas acho que chegámos ao fim do nosso tempo, respondemos às perguntas essenciais da nossa audiência. Eu talvez resumisse aqui a nossa conferência de hoje como uma apresentação sintética, bem estruturada do que são, de facto, do que é neste momento a visão de uma política económica, tendo em vista um Estado que dá mais espaço ao mercado e mais espaço à iniciativa privada. Penso que é muito isso que a Angola do futuro espera da nova geração de líderes. Tivemos aqui dois ilustres representantes e pronto, e mais uma vez, e acho que isto diz tudo sobre a nossa sessão. Foram duas apresentações claríssimas e muitíssimo bem estruturadas e de facto centradas nesta preocupação fundamental que é deixar a iniciativa privada funcionar, garantir mais eficiência nas instituições públicas e assegurar uma maior abertura ao exterior, seja na aceitação do investimento estrangeiro enquanto parceiro para o desenvolvimento,
seja na promoção de exportações e na capacidade de colocar os produtos em que Angola tiver de facto vantagem competitiva. Parabéns aos dois, muitíssimo obrigado pelas vossas apresentações, foram claríssimas. Obrigado a todos os participantes e a Católica Lisbon é um espaço de debate e de divulgação aberto ao mundo e acho que hoje foi mais um testemunho disso mesmo. Muito obrigado, boa noite a todos. Bem, muito obrigada, foi um prazer. Obrigado, professor José Filipe, e cabe-me a mim, muito obrigado pela moderação, muito obrigado pelas excelentes apresentações que foram feitas, acho que de uma clareza e de uma consistência estratégica muito relevante e que nos augura confiança na profunda transformação que Angola está a fazer da sua economia e como local interessantíssimo para investimento privado e empreendimento. Foi uma honra poder contar convosco, Vossas Excelências, nesta conferência da Católica Lisbon. Muito obrigado em nome da Universidade Católica Portuguesa e obrigado a todos que assistiram a mais este encontro de conhecimento, de reflexão sobre importantes tendências mundiais, neste caso focadas nas transformações que Angola está a desenrolar. Obrigado a todos e muito boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite.